O Pedro Menezes escreveu uma coluna na Gazeta do Povo sobre o falso isentão. E, na verdade, ele fez uma longa introdução, longa e confusa introdução, só para depois dedicar o resto do artigo inteiro para me atacar. Eu quero aqui oferecer uma resposta, até porque ambos somos colunistas do mesmo jornal. E é um jornal muito sério, e que dá voz à direita e que tem pluralismo, de fato. O meu problema, ele define isentão, busca as raízes, no Rodrigo da Silva, por exemplo, que acho que é do Spotniks, e ele lembra que o isentão foi cunhado para definir alguém que se dizia neutro, equidistante aos extremos, mas no fundo tinha uma inclinação de esquerda, certo? E ele diz que isso foi deturpado, o isentão original, por gente como eu, que sou o falso isentão, porque na verdade eu sou o isentão de governo, né? Eu sou bolsonarista que finjo ser independente ou imparcial. E aí ele cita exemplos, né? Rodrigo Constantino, um legítimo isentão. Ele vai citando exemplos, vários exemplos, e diz que eu ataco, que eu sou um cara que hoje em dia só falo de ressentimento. Não. Eu trago muitos argumentos, inclusive acabei de escrever uma coluna enorme resenhando o livro novo sobre Thomas Sowell, esse um verdadeiro liberal clássico com viés conservador. Mas ele fala que eu ataco com base em ressentimentos figuras como outros colegas nossos, colunistas, Francisco Raso e Guilherme Macalossi. Né? E ele ainda diz, Francisco Raso, que é um pensador conservador e autor do best-seller Contra o Aborto, então para mim agora virou isentão, só porque critica o governo Bolsonaro. Macalossi, idem, né, o mesmo tratamento, e ele mostra lá um tweet meu mostrando a comparação de análise do Macalossi com a Bárbara do canal Te Atualizei sobre o Omar Aziz e sua postura de cangaceiro na CPI. O Macalossi aplaudiu e achava que tinha que prender mesmo quem mentisse ali na CPI, entre aspas, né? Aplaudindo a trinca, né, que comanda a CPI, o Omar Aziz, o Renan Calheiros e o Randolph Rodrigues, né? E por aí vai. E fala que é estranho o liberalismo dos isentões governistas e blá blá blá. Por que eu estou oferecendo uma resposta? Em respeito aos nossos assinantes da Gazeta. E muitos deles que foram para a Gazeta porque eu faço bastante campanha para assinar e continuo achando que vale muito a pena, apesar dos pesares. Né? Veja, o meu problema não é com o debate civilizado, tampouco com críticas ao governo Bolsonaro, que eu mesmo as faço. Quem viu minha live ontem percebeu, e em vários artigos também, em várias outras lives. Eu sou independente, com um viés liberal conservador, e que ataco mais os críticos do governo do que o governo. Por quê? Por uma questão que eu reputo como senso de prioridade e proporção. Estão do lado do Lula, querendo passar pano para o Supremo, querendo defender esse sistema, essa CPI circense, para atacar o governo Bolsonaro, que eles já chamam do pior governo que aconteceu no Brasil e ameaça a democracia, esquecendo do Lula, esquecendo do que o Supremo tem feito. Tá? Mas qual é o meu grande problema com pessoas como Pedro, como Raso, como Macalossi, como Alexandre Borges? É que eles se dizem liberais ou conservadores. Se eles se assumissem de esquerda, acabou o problema. Tem um monte de gente de esquerda aí, tem um bando de tucano. Inclusive tem alguns tucanos que eu respeito. Tem tucanos que eu respeito para o debate. Chico Graziano e tantos outros. Francisco Dávila, tem muito tucano inteligente. Eu vou divergir de um monte de coisa, mas eles são social-democratas. Eles não se dizem conservadores ou liberais. Bom, alguns até se dizem, mas aí eu vou lá e desmascaro. Então, vamos lá, né? O Raso, que tem um livro sobre aborto, E o que o Raso anda fazendo? Além de virar um anti-bolsonarista histérico, né? Ele, outro dia, para me atacar, chamou a Amanda Klein de uma grande jornalista. Então, o conservador com um livro a favor do aborto, contra o aborto, está andando com um bando de gente aí, né, muito diferente. E chamando a Amanda Klein de uma grande jornalista, ao contrário de mim. Ao contrário de mim, que seria um idiota, um militante. Então, o Macalossi virou um bajulador de Vera Magalhães e Reinaldo Azevedo. Este, que não é nem mais tucano, assumiu que é lulista. Lulista. E o Pedro Menezes, grande liberal Pedro Menezes, né? Não é isentão, é independente. Só que votou no Fernando Haddad. Chama o Joe Biden de liberal aqui nos Estados Unidos. Ou seja, está tentando importar para o Brasil a falácia de que a esquerda democrata aqui é liberal de fato. Coisa que, se perguntar para o Alexandre Borges,
pelo menos o de ontem. O de hoje eu não sei. O de hoje está na CNN e junto com essa patota toda. O de ontem sabia que chamar democrata de liberal é como falar que push é puxar na tradução literal, né? Então, assim, o meu problema com essa patota toda de isentões é que eles são exatamente isentões na definição original. Eles se dizem independentes, até mesmo liberais em alguns casos, como vimos, conservadores, e estão ao lado de tucanos, de petistas, demonizando qualquer um que enxerga virtude no governo, até mesmo em Paulo Guedes. Para alguém como Pedro Menezes, para a turma do MBL e companhia, Paulo Guedes é o antiliberal. Quem é liberal? Ah, é o Kim Kataguiri. É o Kim Kataguiri. Então, meus caros, faço apenas esse vídeo aqui para pontuar o seguinte. É do jogo, não cancelem a assinatura da Gazeta por isso. Um diretor até me procurou depois que eu externei a minha resposta no Twitter, né? Ele falou, pô, Rodrigo, você quer que tire de destaque? Eu falei, não precisa não. Não precisa tirar de destaque, não. É duro ver os comentários, porque só apanham, né? Esses isentões só apanham. E eu vejo, a minha preocupação é essa, eu vejo muita gente falar, eu fui assinar a Gazeta por você, eu vou cancelar, não dá. Gente, a Gazeta é muito maior do que isso. A Gazeta tem excelentes comunistas, não. A Gazeta tem alguns comunistas infiltrados, excelentes colunistas, um jornalismo de primeira, que é imparcial de fato, que tem valores expostos, uma doutrina liberal conservadora. A causa do aborto, por exemplo, a Gazeta bate e bate pesado. A Gazeta é o único jornal que expõe com vontade absurdos da China, da Venezuela e de Cuba. A Gazeta chama esses líderes de ditadores, não de presidentes. A Gazeta bate pesado no Lula. E a Gazeta tem vários colunistas que enxergam virtudes no governo e outros que criticam. Isso é do jogo. E a Gazeta tem colunistas estrangeiros traduzidos, como Ben Shapiro, Theodore Dalrymple e tantos outros. National Review. É o jornal que temos no Brasil mais sério, mais independente e com mais espaço para a voz da direita. Tem alguns que se passam por direita e são isso aí, que eu acabei de denunciar? Tem. Agora, em defesa da Gazeta, quando muitos deles foram contratados como colunistas, eles eram antipetistas que se passavam por liberais e conservadores. As pautas eram outras. Qual é o problema que eu vejo? E aí é um problema sincero, né? Não necessariamente perfídia ou grana, não. O fator Bolsonaro turvou a razão de muita gente. É igual aconteceu aqui com o Trump. Igual. Então, por exemplo, o Flávio Quintela, colunista da Gazeta, ele tem ótimas colunas. E na questão do Trump, ele entendia muito bem o que acontecia. Quando o assunto é Bolsonaro no Brasil, acho que a miopia dele atrapalhou, ele ficou com a visão mais prejudicada. Ele foi muito influenciado por Borges, por Felipe Moura Brasil e companhia. Mas hoje, por exemplo, ele tem uma coluna excelente publicada na Gazeta sobre voto auditável, resgatando o passado dele de engenheiro de sistema, falando da redundância e tudo mais, e falando, não é só porque Bolsonaro é a favor de algo que tem que ser contra. Isso é a coisa mais idiota que eu conheço. Exato. Infelizmente, tem muita gente que está deixando o fator bolsonarismo dominar tudo. E eles, por ódio patológico ao Bolsonaro, eles se deixam levar por isso e acabam do lado de petistas até, né? Mas quando isso passar, muitos vão voltar a falar de aborto, vão voltar a falar de outras bandeiras que são um pouquinho mais alinhadas. Um pouquinho mais. Agora, não dá para dizer que são liberais ou conservadores, figuras como Macalossi, figuras como o próprio Pedro Menezes, eleitor do Haddad, do PT. Aí não. Então, meu problema é com isso, é com o uso da mesma definição que eu faço, do mesmo rótulo que eu faço. Eu estou lutando há muito tempo para impedir que no Brasil aconteça o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. A esquerda usurpar o termo liberal. Eu tinha aliados nessa luta. Alexandre Borges era um deles. Hoje está do lado desses pseudo-liberais. Então, eu continuo onde eu sempre estive, denunciando isentão, ou seja, esquerdista que se passa por liberal. Pedro Menezes, você é um deles. Macalossi,
você é um deles, e eu estou aqui para denunciá-los. Eu sei que é por isso que vocês me odeiam, eu sei que é por isso que vocês me atacam como bolsonarista, como gado, como capacho, como alguém que não faz análise isenta ou não critica o governo, o que é fake news. Basta me acompanhar para saber que eu critico. Ao contrário de vocês, que não conseguem mais enxergar virtudes ou fazer um elogio. Eis a diferença. Assinem a Gazeta do Povo, meus caros. Vale muito a pena.